Beatriz, chega mais nesse pós-Natal, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tudo Bom bem. dia, bem-vinda. Pós-Natal e pré-Ano Novo. É isso aí. Foi bem de Natal, Beatriz, você e sua Fui família? bem de Natal, fomos bem, vocês foram bem? Muito bem. Estou fazendo a minha oração pós-Natal, que toda a fartura da ceia não vire muitos quilos a mais. Eu já tô nos desejos pré-2024 aqui, já saí das orações do pós-Natal. Beatriz, a gente ficou interrogado pela tua presença aqui da última vez em relação à condição, à situação dos trabalhadores de aplicativo e as recentes decisões do STF em relação a eles. Queriam entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Se eu precisar dar 2 passinhos para trás, vocês me avisam, porque nós, né, na última vez, estávamos falando sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem cassado as decisões da Justiça do Trabalho, que reconheceram o vínculo de emprego. Dentre essas decisões, nós temos as decisões dos motoristas de aplicativo. É a mesma lógica, né? Sendo que nós temos agora uma urgência, que nós, quando conversamos na semana passada, não tínhamos ainda. Porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, pautou para o dia 8 de fevereiro a reclamação que foi remetida da primeira turma para o plenário, uma reclamação da RAP, isto é, está pautado para o dia 8 de fevereiro, que significa que o plenário do Supremo Tribunal Federal poderá analisar essa questão no dia 8 de fevereiro, pacificando a questão, né, pacificando a jurisprudência, o que é bastante complicado, bastante preocupante. Então, enfim, era uma questão já problemática quando nós conversamos, passa a ser problemática e urgente por conta dessa pauta do dia 8 de fevereiro. Então, só voltando um pouquinho, para lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem analisado, através de reclamações constitucionais, promovidas por diversas empresas que tiveram vínculos reconhecidos de seus, então, trabalhadores. No caso específico dos aplicativos, então, nós temos a RAP, Uber, iFood, Cabify, que ingressaram com reclamações constitucionais no Supremo Tribunal Federal, visando cassar decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo de emprego entre os trabalhadores de aplicativo e estas empresas, Uber, Rappi, iFood. Então, nós temos, na Justiça do Trabalho, algumas decisões que reconhecem vínculo, outras que não reconhecem vínculo. Mas dessas onde houve vínculo reconhecido, então essas empresas ingressam no Supremo Tribunal Federal visando cassar essas decisões. Então, até este momento, as decisões que nós temos, ou até dezembro, pouquinhos dias atrás, as decisões eram monocráticas. Tivemos uma decisão proferida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no caso da Cabify, que foi unânime em cassar a decisão da Justiça do Trabalho, apesar da ministra Carmen Lúcia manifestar preocupação com a situação dos trabalhadores, mas, de qualquer forma, foi unânime. E, na mesma ocasião, há também uma reclamação da RAP, que a primeira turma remete para o plenário. Então, nós temos, 2 semanas atrás, uma decisão da primeira turma cassando a decisão da Justiça do Trabalho, no caso da Cabify. Então, nós estamos nesse mesmo ponto. Na semana passada, quando nós falamos de forma genérica sobre as decisões cassadas, e hoje a tentativa é falar mais especificamente dos casos dos trabalhadores de aplicativo, mas eu queria dizer só que a lógica é a mesma, né? Então, são reclamações constitucionais que são interpostas por estas empresas no Supremo Tribunal Federal para cassar decisões que reconheceram vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho, sempre utilizando, para entrar com a reclamação constitucional, o fundamento de que a Justiça do Trabalho teria violado um precedente do Supremo, que é aquele precedente que diz que pode ter terceirização na atividade fim. Então, eu só queria voltar dois passos, tá? Só para a gente colocar o assunto na pauta corretamente, e para trazer a questão da urgência. E aí, eu acho que talvez o que seja interessante de trazer, a não ser que vocês queiram me perguntar alguma coisa específica, se estamos ou não estamos na contramão da história, né? Se estamos andando para frente ou andando para trás.
né? E aí eu diria que, se nós formos nos comparar com a Europa, nós estamos andando muito para trás, né? Mas muito para trás. Basicamente, na mesma semana que nós tivemos essa decisão do Supremo, e daqui a pouco eu dou o fundamento da decisão, que acho que é bastante interessante para entender qual a lógica que o Supremo usou nessa decisão. Nós tivemos o acordo, o festejadíssimo acordo a que chegou o Parlamento Europeu com relação à legislação para os trabalhadores de aplicativo. A Europa tem quase 30 milhões de trabalhadores de aplicativo. E eles chegaram ao importantíssimo acordo que vem trazer proteção. É um cobiçado acordo, demorou muitos anos, acho que 2 ou 3 anos, para que fosse firmado, mas foi firmado agora no dia 13 de dezembro, e é um acordo que, na verdade, vem dizer o seguinte, é uma diretiva por enquanto, né? Vem dizer o seguinte, que há 5 elementos que configuram um contrato de trabalho, e que, se estiverem presentes 2 dos 5 elementos, você presumidamente tem uma relação de emprego. Isso é o que chegou ao Parlamento Europeu. Isto ultra protetiva em relação ao que tinha. Quer dizer, oi? Proteção do trabalhador, né? Da trabalhadora. Sim. O que eles chamavam dos trabalhadores menos protegidos do mundo. Inclusive, isso foi uma das deputadas do parlamento, uma italiana, que disse: nós conseguimos finalmente algo no sentido de proteção dos trabalhadores menos protegidos do mundo, e são, de fato, os trabalhadores em aplicativo. Então, exatamente na semana onde o Parlamento Europeu chega a esse importante acordo, a nossa Suprema Corte dá uma decisão em sentido exatamente oposto, né? Então, foi bastante emblemático. Inclusive, num dos votos, de uma das ações da RAP, um dos ministros diz, né, precisamos caminhar para frente, porque esse trabalho dos aplicativos é uma forma moderna de trabalho, portanto, não cabe mais na CLT, enfim. Então, nós temos várias questões problemáticas, e daqui a pouco eu entro um pouquinho na decisão do Cabify, agora, que foi unânime, mas nós temos várias questões delicadas, que é, inclusive, a questão relativa à competência da Justiça do Trabalho. Quer dizer, a quem cabe dizer se alguém é ou não é empregado, né? Então, se nós formos olhar lá no artigo 114 da Constituição, o artigo 114 é muito claro: cabe à Justiça do Trabalho analisar, processar as ações oriundas das relações de trabalho, quaisquer relações de trabalho. Quer dizer, isso significa que a Justiça do Trabalho, recebendo uma ação onde alguém se entende empregado, né? Então, simplificando, alguém vai à Justiça do Trabalho e diz: olha, fui contratado como motorista de aplicativo, ou como jornalista, ou como, né, enfim, PJ, mas, na realidade, eu era um empregado autêntico, isto é, eu trabalhava com subordinação, eu trabalhava de forma continuada, eu recebia salário, eu trabalhava de forma pessoal. Então, nós temos esses 4 elementos que configuram o contrato de emprego: subordinação, pessoalidade, onerosidade e continuidade. Eu trabalho eu próprio, quer dizer, eu não trabalho através de ninguém, né? Eu trabalho mediante remuneração, não é um trabalho gratuito. Eu trabalho de forma continuada, que não precisa ser todo dia, né? Tem que ser com algum tipo de continuidade, algum tipo de frequência, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, né? 3 vezes por semana, mas há uma continuidade, né? Então, se você trabalha pessoalmente, com subordinação, mediante salário de forma continuada, você é empregado perante a lei brasileira. E quem vai te dizer se isso é verdadeiro ou não é verdadeiro é a Justiça do Trabalho. Ponto. Em quaisquer circunstâncias. Então, o que nós temos visto? Nós temos visto o Supremo Tribunal Federal cassando decisões nas quais a Justiça do Trabalho analisou os fatos e as provas para dizer se esses 4 elementos existiam ou não existiam. E há decisões da Justiça do Trabalho que são muito bonitas, inclusive, muito emblemáticas. Tem uma decisão muito, muito bonita do Tribunal do Rio Grande do Sul, da 99. Inclusive, o relator fala que a matéria é inconclusiva, e ele vai jogando vários links. Ele fala: olha, na Europa está assim,
em Washington está assado, tem essa decisão do Tribunal de Minas, tem essa outra do TST, ele vai citando, colocando os links e diz, isso é inconclusivo no mundo. Então, nós temos que analisar a questão a partir da legislação que nós temos sobre o assunto. Analisar se esses 4 elementos existem ou não existem. Se existem, nós estamos diante de uma relação de emprego. Tem decisões nesse sentido do TST, né, exatamente nesse sentido. Ele pega o caso prático, então os fatos, diz, olha, aqui essa pessoa trabalhava ela própria, inclusive, não há dúvida, né, no caso vamos pegar o Uber, por exemplo, você tem que, acho que tem uma selfie, inclusive, para ele começar a dirigir, a fazer a corrida, então só ele pode fazer a corrida, a análise da frequência, a análise da onerosidade, não tem dúvida, porque ele fica com uma parte da corrida, né? E a da subordinação, né? que os que defendem a ausência de vínculo alegam que não tem subordinação, que eles seriam livres para decidir quando fazer a corrida, de que forma, quantas vezes, e quem, ao contrário, entende que há o vínculo de emprego, entra, inclusive, no debate da subordinação algorítmica, que é uma subordinação pelo próprio aplicativo. Então, se você nega 3 corridas, por exemplo, você fica cancelado durante X tempos. Né? A questão das notas que os usuários dão aos motoristas, isso influi, né? Se eles vão, enfim, ganhar mais corridas ou melhores corridas. Né? Então, não há dúvida de que há uma subordinação algorítmica moderna, ao que tem uma das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, que, inclusive, conclui dizendo que a subordinação digital, essa subordinação algorítmica, tende a ser muito maior do que a subordinação anterior que nós tínhamos, né? A subordinação humana, onde você tem um chefe direto que, eventualmente, não está olhando o que você está fazendo, a algorítmica que está olhando o que você está fazendo o tempo inteiro. Então, o que nós estamos assistindo são 2 coisas importantes. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal caçando decisões, isto é, entrando numa seara que não deveria, que são fatos e provas, né, e caçando uma decisão de forma abstrata e genérica. Porque você é um motorista de aplicativo, você não tem um contrato de emprego. E tirando da Justiça do Trabalho a competência que lhe cabe do ponto de vista constitucional, que eu diria que talvez isso esteja no topo das nossas preocupações, né, porque você distorce, inclusive, a Constituição Federal, né, e tem decisões remetendo para a justiça comum, dizendo como se aquela relação fosse uma relação comercial. Né, e depois, se der tempo, eu coloco um pouquinho do que diz a decisão do Cabify como fundamento, que eu acho que é bastante emblemático. Nossa, quantas revelações, quantas coisas que eu não sabia. Realmente muito, muito relevantes. Ana, você fica à vontade. Eu vou seguir com a Beatriz, porque às 9 horas a Ana... Beatriz, às 9 horas a Ana sai, porque às 9h30 começa o Fórum Global. Né? Então ficaríamos Rebeca e eu, mas a Rebeca teve um problema hoje com a internet, caiu e não conseguiu voltar. Então, Ana, a hora que... Vou me despedir da Beatriz, agradecer novamente a presença dela aqui e pelas informações e as análises que ela traz. Obrigada a toda a nossa audiência. Hoje o chat ficou agitadíssimo aqui com a nossa discussão sobre neoliberalismo. Acho que a gente tem que prosseguir nesse debate. E um último comentário. A sensação que a gente tem, Beatriz, é que a Justiça coloca, o STF coloca uma cortina e por trás dessa cortina existe uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que não tem acesso, sabe, ao básico do trabalho, principalmente os entregadores. Não tem banheiro, não tem uma oportunidade de se alimentar, não tem, se acidentar, não tem como ter assistência. É como fechar os olhos para algo que não é nada moderno, é muito, muito pelo contrário. Eu digo que é um retorno ao século XIX. É um retorno assim, a um trabalho completamente precário e desprotegido. Obrigada, e depois eu vou acompanhar o finalzinho aqui da sua entrevista com o Mauro no programa gravado. Até mais, gente, até amanhã. Tchau, Ana, até amanhã, valeu.
Isso que a Ana trouxe é uma questão que eu queria te trazer. Eu agora estou morando em Brasília isso não é tão visível, mas quando morei durante anos em São Paulo, Beatriz, é de cortar o coração. Você vê esses jovens, meninos e meninas, com 18 anos, 17, 16, 20, sei lá, nas bicicletas, eles dormem na rua. Eles não vão para casa. Eles dormem na rua porque não conseguem ir para casa, não tem dinheiro suficiente para ir para casa, voltar. Eles alugam a bicicleta, eles pagam no bolso deles o aluguel lá da bicicleta do Itaú para trabalhar. É o que você falou, isso é do século XIX, século XVIII, sei lá que século é isso, é um negócio. É a distopia mais completa, né? Mais completa. Parece que são mais de 2 milhões de motoristas de aplicativo. É um número bastante grande. E quando a gente fala que é retorno ao século XIX, é o retorno ao mundo pré-revolução industrial, onde você tem todas as conquistas, né, das proteções todas ao trabalhador. É um século de conquistas, nós temos um século de conquistas, de movimento. Eu mencionei a outra vez que eu estive aqui, que eu participei de um dia voltado à dignidade do trabalho, e tinha uma mesa só sobre trabalhadores de aplicativo. E é tocante, inclusive o trabalho que as lideranças têm feito, o Paulo Galo, o Gringo, são lideranças importantíssimas buscando criar uma consciência de classe, porque eles dizem que muitas vezes o próprio trabalhador de aplicativo não tem a consciência de que ele não tem autonomia. Ele falou que nós temos que refazer a lavagem cerebral, em criar um movimento de classe em busca de melhores condições. É precaríssimo. Então, nós temos... a Ana falou a questão de acidente, essa, então, é brutal. Nós temos a questão de ausência de férias, ausência de um descanso semanal, a maioria trabalha 7 dias por semana, a maioria não chega a ganhar pouco mais de um salário mínimo, eles trabalham 14 horas por dia, a maioria não é escolarizada, a maioria é de negros, quer dizer, você tem exatamente a precarização da precarização, né? Enfim, tem algumas questões que acho que nós temos que tratar. Por exemplo, semana passada saiu, acho que, não sei, enfim, foi uma pesquisa do número recorde de acidentes de motociclistas na cidade de São Paulo e também um número recorde de acidentes com pedestres. Isto é obviamente que uma coisa está ligada à outra, porque os motofretistas, eles trabalham, eles ganham pela hora rodada, eles não ganham pela hora trabalhada. Portanto, se eles estão parados, eles não ganham. Portanto, eles avançam o sinal vermelho, cada dia mais. Sinal vermelho, a contramão. Nós temos visto isso, um aumento de violação de leis de trânsito absolutamente assustadora, cada dia mais, né, gerando acidente deles próprios, nunca morreram tanto, como acidentes nos pedestres. Sim. Então, se nós olharmos o que está acontecendo, não existe mais farol vermelho. Né? Isso são consequências diretas, por exemplo, da precarização. Ele precisa correr, né, porque ele não ganha na hora parada, ele não para, sim, independentemente do que isso gere. Existe uma pesquisa não oficial, mas muitíssimo interessante, de aumento de acidentes de caminhão, por exemplo, quando vem a lei que transforma o motorista de carga, né, motorista autônomo de transporte de carga, então ele passa a ser autônomo e não mais empregado, que há um aumento absurdo de acidentes nas estradas, porque os motoristas, como eles têm que entregar rapidamente, porque eles dependem da velocidade da entrega para fazer mais entregas, que eles guiam não só 24 horas, mas para guiar 24 horas você precisa estar de alguma forma quimicamente motivado. Né? Então, que aumentou enormemente o número de acidentes de estrada. Então, essas coisas todas teriam que ser olhadas de forma, eu diria, um coletivo de situações. Né? A situação da vulnerabilidade do trabalhador são absolutamente vulneráveis, sem nenhum tipo de proteção, e a última decisão, essa decisão do Cabify, o fundamento da decisão basicamente diz o seguinte, que eles não trabalham para o aplicativo, mas pelo aplicativo, né? Enfim, que acho que é uma questão
interessante, e que não há nenhum tipo de fiscalização, há absoluta autonomia, que é exatamente o argumento das empresas de plataforma digital. E aí que eu digo que está na contramão da história. Tem uma decisão interessantíssima da Corte Distrital de Amsterdã, que acaba de reconhecer o vínculo de emprego dos motoristas da Uber com a Uber, em Amsterdã. E a decisão é um primor. Ela vem dizer, olha, nós temos aqui, é muito parecido com o Brasil. Para ser um empregado, nós temos a subordinação, o salário, né, e nós temos a pessoalidade. E eles vão descrevendo, eles recebem parte da corrida, eles eles trabalham pessoalmente, inclusive eles têm que entrar pelo aplicativo de forma individual, né, e eles estão subordinados pela subordinação algorítmica. Então, isso é recentíssimo também, algumas semanas atrás. Então, quando nós dizemos que nós estamos na contramão, nós estamos na contramão. Portugal já tinha uma legislação protetiva. A Inglaterra diferencia como se fossem trabalhadores e empregados e coloca os aplicativos como se fossem empregados, né? Também tem proteção, não todas as proteções, mas tem proteção de férias, 13º, salário mínimo, algum tipo de previdência. Você está falando dessa decisão de qual empresa? Qualify? Não conheço. Cabify, ela nem está mais no Brasil. A decisão Cabify. Cabify. Ela já saiu do Brasil. Então, houve o reconhecimento de vínculo há muito tempo atrás, em Minas Gerais. Depois, essa reclamação constitucional chegou ao Supremo e foi julgada pela turma essa semana. É Cabify. É uma empresa similar à Uber. A Uber, exatamente. E ela não está mais no Brasil, mas o STF está julgando o processo. O processo, sim. Porque houve um reconhecimento de vínculo, se eu não me engano, em Minas Gerais, TRT de Minas Gerais, e foi cassado recentemente, havia sido cassado monocraticamente, e essa semana, ou 2 semanas atrás, a turma julgou a ação e, de forma unânime, cassou a decisão do tribunal. Do TRT. Outras características marcantes dessa decisão do STF, em relação a essa Cabify? Cabify, e tem uma da RAP que é idêntica. É absolutamente idêntica. As características são autonomia. A primeira característica é para dizer que a Justiça do Trabalho viola o precedente. Isso já é discutível, porque o precedente diz que pode ter terceirização de atividade fim. Este é o precedente. Aqui a Justiça do Trabalho não está dizendo que houve terceirização da atividade, que teve vínculo porque a terceirização era da atividade fim. Então, não há uma violação do precedente. Aqui eu entendo que sequer há terceirização, porque não tem um triângulo. É o motorista de aplicativo com aplicativo. Não tem uma empresa terceira. Então, a gente sequer está falando de terceirização. Nesse sentido, o Supremo vem e diz o seguinte: viola o precedente porque há outras formas de trabalho possíveis que não este da CLT. O precedente não é exatamente esse. Eles estão usando uma das discussões ocorridas na construção do precedente. Mas o precedente não diz isso. Então, já há uma discussão se poderia haver reclamação constitucional sem aderência ao precedente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, bastante chamativo, é a ideia de que não é um trabalho para o aplicativo, mas pelo aplicativo. Como se fosse uma inteligência artificial. Enfim, um ser inexistente. Uma outra característica é de que eles não são empresas de transporte, mas uma plataforma digital, como se fosse um intermediário apenas. E acho que a última característica muito chamativa é dizer que não há que não há os elementos do vínculo de emprego, e aí usando o artigo 2º e 3º da CLT, porque há autonomia, há absoluta e total autonomia. Não existe nenhum tipo de controle sobre o trabalho realizado. Eu acho que essas são as questões que chamam atenção. O governo diz que vai, em janeiro de 2024, trazer uma proposta para os casos, principalmente da Uber, ainda não tem nada sobre mercadoria e comida, mas só no caso de transporte. E, segundo o que nós estamos lendo, bastante tímido. Algo como salário mínimo e previdência.
quando, na verdade, nós temos aí um mar de direitos que ficam totalmente esquecidos e que são fundamentais. Fundamentais. A Previdência vai, por exemplo, proteger diante de algum tipo de acidente, mas nós temos várias outras questões que são importantes, limite da jornada diária, quanto tempo alguém consegue trabalhar sem se prejudicar e sem prejudicar quem está dentro do carro ou quem está andando na rua, por exemplo, a questão do descanso semanal remunerado, a questão das férias, né? Das licenças por doença, são questões fundamentais. Quando eu digo é um século de conquista. Sim. De conquistas, né, suadas. Deixa eu te fazer duas questões em relação a esse tema dos trabalhadores de aplicativos. Na verdade, a primeira quem faz é o Zezito de Oliveira, que é essa. E o aplicativo público, como em Araraquara, né? A Prefeitura de Araraquara desenvolveu um aplicativo lá. Você conhece esse aplicativo? Não conheço. Não conhece. Tá. Mas eu imagino que seja algo parecido, só que público. Né? Ele faz uma pergunta, embora, né, das empresas saírem do país, que é uma ameaça que as empresas... Essa é uma questão, né? Pode ser uma alternativa para responder às ameaças dessas empresas em sair do país? Bom, eu só posso falar enquanto advogada trabalhista que sou, e o que nós temos visto é de que as empresas não saíram dos países onde esse trabalho foi regulado inclusive como de emprego. Portugal, França não chegou a ser regulado como emprego, mas agora a Comunidade Europeia, enfim, a União Europeia está muito perto de chegar aí, e aí seria para os 27 Estados-membros, né? E aí seria para todo mundo. A Inglaterra, nós temos outros países onde isso está regulado e a Uber não saiu. Né? Enfim, então... Velha ameaça das grandes empresas, né? Me impõe para pagar imposto que eu saia do país. Em geral, não sai, não. Eu saio do país. Na verdade, eles vão lucrar um pouco menos, mas eles não sairão do país mesmo porque eles colocaram muito dinheiro, né? Para quem não conheceu, porque essa empresa não chegou a operar em todo o país, esse aqui é um carro lá de um motorista, de um pobre motorista dessa Cabify, que já não está mais no Brasil. Pergunta para você, Beatriz, importante. O PSOL acabou de fazer, nem saiu publicado ainda, mas já conversei com alguns dos pesquisadores, uma grande pesquisa qualitativa, né? Pesquisa qualitativa em geral é pequena, mas eles entrevistaram muita gente desses motoristas de aplicativos. E aí esses motoristas trazem a seguinte questão: nós não queremos, o pessoal do PSOL ficou até surpreso, nós não queremos voltar a ter a carteira assinada no padrão tradicional. Não quero ter chefe, eu quero ter, mas eu quero direitos. Então, como é que você equaciona esta questão a partir, inclusive, da própria demanda dos trabalhadores? Eu não sei como você atua nesses casos. Você tem ideia, já há um perfil de qual seria o desejo de um movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos em relação a qual é o formato da relação que querem ter com as empresas? Não que eu saiba, eu acho que não há, inclusive, a parte de comida e mercadorias, não há um acordo, inclusive, entre os trabalhadores e os sindicatos, há uma discussão bastante mais densa. Que há uma necessidade de uma nova legislação, todos nós não temos dúvida, né? Inclusive para atender algo que talvez não caiba perfeitamente na legislação que temos hoje. Né? A questão aqui é uma pergunta interessante. Eu não quero ter chefe, eu não quero ter carteira assinada. No entanto, e aí eu volto quando nós ouvimos essas lideranças, e é muito impressionante, quem tiver condição de ler alguma coisa ou escutar alguma coisa dessas lideranças, como, por exemplo, o Paulo Galo, de compreensão, quando eu digo, e eu ouvi isso de um deles há pouco tempo, o trabalho que nós temos de convencimento de que o que eles estão pleiteando não é interessante porque eles não são autônomos, porque a ideia... Eu mesma fiz essa pesquisa sentada no banco do Uber várias vezes. Né? Você gostaria de ter a carteira assinada? De jeito nenhum. Aí eu pergunto, por quê? Porque eu tenho liberdade para começar a hora que eu quiser e a hora que eu terminar eu paro a hora que eu bem entender. Aí eu pergunto, mas quantas horas você trabalha por dia? 12, 13, 14, se ele quiser ter uma renda razoável. Né? Então, o equacionar, inclusive,
é bem delicado, eu penso, Mauro, porque, enfim, é difícil nós pensarmos como motorista de aplicativo o que nós não somos. Mas eu entendo que o que eles buscam é algum tipo de autonomia no formato do trabalho. Eu gostaria de começar mais tarde ou mais cedo, eu que decido a hora que eu trabalho, o que não é incompatível com a carteira assinada. Né? Diga-se desde já, você pode muito bem ter uma jornada flexível, né? Com um limitador. Você pode trabalhar até 8 horas ou mais 2 por dia, que poderia valer um pouco mais, então você chega a 10 horas por dia, que é muito tempo de trabalho. É muito tempo guiando, é muito tempo em cima de uma motocicleta. Né? Então, eu primeiro acho que não é incompatível. Né? Eu discordo que seja incompatível. Eu acredito que dê para compatibilizar alguma flexibilidade, ou muita flexibilidade, com eu diria, um trabalho regulado nos moldes da CLT. Agora, se for fora dos moldes da CLT, teria que ter uma legislação específica, como essa que, por exemplo, a Europa está buscando, a União Europeia está buscando. Enfim, lá eles estão sendo bastante mais tradicionalistas. Eles estão na verdade, definindo que aquilo é uma relação de emprego. Né? Mas, de qualquer forma, teria que ter algo com todas as proteções básicas e talvez com um outro diferencial. Né? Enfim, mas que não gere prejuízo nem para o trabalhador e nem para a sociedade. Né? Quer dizer, a limitação, enfim, é interessante dizer isso, porque um dos pressupostos do direito de trabalho é a limitação de gente contratar. Porque aquele que contrata, o limite para ele não interessa. Né? O que interessa é que alguém trabalhe muito para ele. Né? O limite, na verdade, é o que muda do século XIX para o século XXI. Há uma limitação, né? O estado de bem-estar social, enfim, onde você vem dizer o seguinte, não pode tudo, né? Porque tem um pedaço, tem eu diria assim, um coração de direitos que você não pode negociar. E esses direitos é que garante a dignidade do trabalhador, a sua segurança física, a sua segurança emocional. Né? Este coração de coisas que não pode ser negociada, que seria exatamente o cerne do direito do trabalho. Então, quando você diz como é que faria para compatibilizar? Né? Eu acho que teria que compatibilizar sem romper esse coração de direitos que é o que garante a dignidade. Né? Isso não poderia ser negociado. Agora, criar uma legislação, agora, do meu ponto de vista, que estivesse embaixo da Justiça do Trabalho, né? E cabendo a ela verificar se esses elementos não estão sendo cumpridos, enfim, esses requisitos criados. Então, eu não acho que nós vamos escapar de uma legislação específica para esse tipo de trabalhador. Agora, sem esquecer que amanhã seremos todos provavelmente trabalhadores de algum tipo de aplicativo. Essa é uma questão que eu queria te trazer. E aí tem uma do Silvino aqui que eu queria também encerrar com ela. Que é a seguinte, a gente tem na cabeça nesse momento, você fala trabalhador de aplicativo, você pensa em alguém entregando comida ou alguém dirigindo um carro. Mas o que eu tenho assistido, Beatriz, é a disseminação desse modelo por cada vez mais setores da economia. Você tem trabalhadores de aplicativo intelectuais que ficam em casa trabalhando, você tem esse modelo está se espraiando pela economia, ou não? Absolutamente. E a tendência é que ele se espalhe ainda mais. Se alguém te disser, Mauro, você tem 5 segundos para aceitar ou não aceitar essa reportagem. Se você aceitar, você ganha. Né? Se você não aceitar, você perde 5 pontos. É a mesma coisa, será um jornalista por aplicativo. Né? E se nós formos seguir essa perigosa lógica de que os trabalhadores de aplicativo não são trabalhadores no sentido amplo da palavra, né? Quer dizer, no sentido de que são trabalhadores para alguém, né? Então são empregados. Nós teríamos um mundo sem empregados. Né? O chamado mundo do pós-trabalho será um retorno inevitável ao século XIX. Eu tenho falado muito isso, inclusive as decisões do Supremo falam em autonomia da vontade. A autonomia da vontade é uma filosofia do século XIX. A autonomia da vontade, depois é que nós temos um avanço né, no sentido de que o Estado pode e deve impor alguns limites. Então, nós estamos retornando 100 anos. Seremos todos trabalhadores de aplicativo. Lá no século XX,
a gente falava dessa utopia do mundo pós-trabalho, que era o seguinte, né? Chegou-se a falar isso, né? Redução da jornada de trabalho, 48, 40, 36, 28 horas de trabalho, vamos ter mais tempo livre, trabalhar 4 dias por semana. Gente, a realidade não é a utopia, é a distopia. Esse mundo chamado pós-trabalho, é pós-relações de trabalho, em que você trabalha 7 horas por semana, 10 horas por dia, 12 horas por dia, sem qualquer segurança, né? Sem qualquer rede de proteção. O que nós estamos assistindo, pelo menos do ponto de vista dos trabalhos de aplicativo, esses que nós conhecemos hoje, antes de nos tornarmos todos trabalhadores de aplicativos, é uma absoluta precarização. Né? E o incentivo é um projeto muito antigo, é um incentivo ao empreendedorismo individual. Né? Existe um incentivo de décadas. Então, a ideia de que seremos todos microempreendedores. Né? Essa é a ilusão, né? É uma ilusão. E como se você fosse operário ou trabalhador, fosse uma diminuição do seu status. Isso. Não, eu vi isso vai impregnando a sociedade toda, não são só os trabalhadores. Vi essa semana uma das propagandas do fim de ano do governo, fiquei muito impactado, chocado. Lá pelas tantas aparece uma menina no celular falando com o pai dela, dizendo: pai, virei empreendedora. Meu Deus do céu, né? Entendeu? Então, propaganda do governo. Por falar em governo, o Joaquim Silvino diz assim: o que o Lula e o Marinho estão fazendo? Nomeie essa mulher para o Superior Tribunal do Trabalho. Essa mulher, acho que está se referindo a você, para ir para o TST. Mas, por mim, é minha candidatíssima ao TST, claro. Mas queria uma avaliação tua agora não do judiciário, mas do executivo. Como é que você vê a ação do governo executivo, especialmente do governo federal? Ele mencionou o presidente Lula e o ministro Marinho, o ministro do Trabalho. Como é que você vê a ação do governo na questão das relações entre os trabalhadores de aplicativo e as empresas? Eu vejo uma inação, na verdade. É como se tivesse todo mundo paralisado. A fala do ministro do Trabalho, eu acho uma fala extremamente tímida. Né? Estamos buscando algo que garanta o salário mínimo. Gente, o salário mínimo será de R$ 1.400, quer dizer, é disso que nós estamos falando. Né? Ele fala em previdência, que esse é um outro ponto que vale um dia inteiro de conversa. O que vai acontecer com o imposto de renda nesse país? Quem é que vai pagar imposto de renda? Né? E a questão da previdência é seríssima. É seríssima. Não é só porque eles não têm previdência pessoal, mas não teremos uma multidão de trabalhadores que não pagarão previdência ou não pagarão imposto de renda de 27,5%, né, se trabalharem através das suas PJs, né, que vão pagar 4%, 7%, 8%. Então, e a minha sensação é de paralisia. De paralisia. Enfim, a fala do ministro do Trabalho, do meu ponto de vista, é extremamente tímida com relação a esta questão. Então, me surpreende, porque a nossa esperança é de que tivesse alguma resistência mais eficaz, ao menos resistência. Né? Parece um rolo compressor que ninguém consegue segurar, né? É isso aí. É preocupante e temos em mente, está pautado para o dia 8 de fevereiro a questão da RAP, dos motoristas de aplicativo, e a decisão é clara, né? É RAP e se aplicará para todas as demais empresas, como Uber, iFood. Isto é, nós teremos, se nós não trabalharmos efetivamente e eficazmente até lá, possivelmente uma decisão genérica que vai dizer que todo trabalhador de aplicativo não é um empregado e as suas questões serão resolvidas na justiça comum. Perfeito. Beatriz Castelo, advogada trabalhista. Nossa, as conversas com vocês são sempre muito boas. Nós vamos te acionar muitas vezes em 2024. Temos aí 5 minutinhos. Você tem algo que você queira apresentar para nós, nos informar? Que você acha que ficou para trás na conversa? Eu acho que fica para trás essa questão do imposto de renda e da previdência. E aí eu lhe digo, respondendo à sua anterior pergunta, e o governo federal? O ministro Haddad fazendo um esforço sobrenatural, fazer uma raspa no tacho, né, para conseguir dinheiro, né, conseguir... enfim, é todo o trabalho que ele tem feito no ano de 2023. E esta questão me parece que tem passado desapercebida. O
acho que é o secretário-geral da Fazenda, faz uma fala importantíssima dizendo teremos um problema sério. Né? E aí voltando um pouquinho à nossa última conversa da semana passada, quando eu digo que há um incentivo à pejotização, um incentivo à contratação de pessoas físicas através de pessoas jurídicas pelo Supremo Tribunal Federal, isso tem um impacto absolutamente fundamental na questão de recolhimentos fiscais e previdenciários. Fundamental. Se nós dissermos que, então, os trabalhadores chamados hipersuficientes, então, são os trabalhadores que recebem, segundo a CLT, acima de R$15.000, poderão escolher a forma do seu contrato, nós teremos todo mundo que ganha mais de R$15.000 pagando 4% de imposto de renda, 6%, 8%, e quem ganha menos do que isso vai pagar 27,5% na sua folha de pagamento. Primeiro, que não para em pé, do ponto de vista econômico, não para em pé, fiscal. E a questão da previdência é gravíssima, né? Porque você eventualmente não recolherá a previdência social, Sim. É uma escolha. Né? E você pode recolher pelo mínimo, por exemplo, né? Então também não vai parar em pé. Né? Então, outro dia, nessa mesma mesa dos aplicativos, havia na mesa um juiz do trabalho já aposentado que disse, né? Somos todos trabalhadores, né? Inclusive os ministros. Né? Não haverá dinheiro para pagar a aposentadoria, porque não haverá dinheiro. É uma conta que não para em pé. Então, isso me chama bastante atenção de que o governo federal, nem que seja do ponto de vista pragmático, não tenha posto a mão nessa história ainda. Né? Porque se nós tivermos eu diria assim, um incentivo à utilização de pessoas jurídicas para trabalho de pessoas físicas, nós teremos um problema grave. Inclusive entre empresas, aquela que resolver, como diz, seletizar todos os seus empregados vai pagar uma conta enorme, e aquele que resolver pejotizar os seus empregados vai pagar uma conta menor. Então, nós teremos, inclusive, um problema de concorrência. É um problema muito sério, muito profundo, pouca gente sabe o que tem acontecido, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental. Quando eu digo pouca gente, é pouca gente mesmo. Eu converso com advogados de outras áreas que se surpreendem com essa questão, que sequer sabem o que está acontecendo, é silencioso, mas é gravíssimo, né? O que eu gostaria de deixar aqui acho que como reflexão, nós estamos diante, talvez, de uma revolução silenciosa e, enfim, com muito pouca reação, inclusive, do governo. Então, enfim, me chama a atenção, eu acho que... Dramático. É dramático, é realmente dramático, então, inclusive, eu parabenizo a vocês por trazer esse assunto. Esse assunto tem que sair da bolha trabalhista. Não é um problema dos advogados trabalhistas, dos juízes trabalhistas, da Justiça do Trabalho, é um problema de toda a sociedade brasileira, um problema sério, um problema dos trabalhadores, é um problema da precarização, é um problema, eu digo, a gente tem que sempre decidir em que nação nós queremos viver. Perfeito. Né? E que século XXI é esse que nós queremos estar, né? Que 2024 será esse, nós vamos fazer nosso 2024 com a Beatriz contando para nós. Então, já temos um compromisso com ela, que é logo após essa decisão em relação ao Cabify, lá no STF, marcada para fevereiro, a gente volta com ela para ela analisar para nós. De fevereiro será a da RAP, o Cabify foi julgado, e aí eles remetem a da RAP. Perfeito. Então, fevereiro voltamos a conversar, então, Beatriz. Obrigado. Voltaremos a conversar, quiçá com boas notícias. Esperamos que sim. Boa passagem de ano para ti, para tua família. Obrigado demais. Para você também e todos que nos assistem aqui também. Valeu. Bom 24. Obrigada.